Oi? Só um minuto. Pronto. Bom dia a todos, todos e todas. Sou Socorro Calhau, professora da UERJ, coordenadora desse curso. Sou uma mulher branca, de pele branca, cabelos brancos, sou uma mulher idosa. Estou no ambiente da minha casa. Ao fundo aparece meu quarto, minha cama, minha janela. Eu estou usando um vestido vermelho de florzinhas brancas, estou com gargantilha preta e prateada, com os pingentes, uso óculos de aro escuro, lente retangular, e muito bom dia a todo mundo que está aqui, né? E hoje nós estamos tendo a felicidade de receber o Igor para trocar com a gente. O Igor é um professor, escritor, psicanalista, educador, atua na educação básica, então é um cara da sala de aula como a gente, né, que sabe do que está falando e dá palestra, dá cursos, trabalha com formação de leitores e escritores. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente melhor e dizer tudo que ele faz, que eu tenho certeza que vocês vão adorar passar essa manhã na companhia do Igor e vai enriquecer muito o nosso processo aqui, nossa formação. A nossa recuperadora oficial de aulas passadas, ela avisou que ela está tendo um problema, ela vai se atrasar. Então, eu gostaria de saber quem é que quer ajudar aqui a recuperar o encontro passado. Estou aceitando voluntários que falem um pouquinho da aula passada, só para a gente ajeitar a cabeça. Né? A aula passada foi sobre. A gente começou a discutir, Igor, esses sujeitos da EJA, né? Esses sujeitos que são nós, os professores, eles, os estudantes, né? Principalmente. E a entender um pouco, né, quem é esse sujeito que busca a escola tardiamente ou mais tarde, né? Ou fora do que se costuma chamar de idade apropriada, né? Que é um conceito muito discutível, né? Que é uma idade apropriada, né? Mas é assim que falam aí os marcos legais da EJA. E, enfim, a gente fez uma discussão sobre isso, e uma das coisas que suliou, né, se a gente quiser ser freiriano, né, uma das coisas que suliou a nossa discussão, bom dia, Marileia, uma das coisas que suliou a nossa discussão foi um texto, não sei se você conhece, é um texto do Carlos Rodrigues Brandão, que ele conta, é uma entrevista que ele fez com um lavrador do sul de Minas, né? O Carlos Brandão. Ele foi um pesquisador, ele era antropólogo, né? Nos deixou no passado, infelizmente. Eu tive a felicidade de ser amiga dele, e ele era um pesquisador de folia de reis, né? E ele pesquisava folia de reis no sul de Minas, né? Onde ele tinha um sítio, onde ele fazia formação de educadores populares. Ele era um educador popular, né? E aí ele, pesquisando folia de reis, uma vez ele pergunta a um dos lavradores, né, que eram os lavradores que faziam folia de reis ali, e ele pergunta a um dos lavradores assim: para você, o que é educação? Né? E era uma população
bastante sem escolarização formal, né? Que detinha muitos saberes, mas o saber da escola formal, não. Né? Então, ele pergunta a um lavrador chamado Antônio Cícero de Souza, que tinha apelido de Cisso. Né? E o Cisso, ele responde, ele estava na época do gravador de fita cassete, né? Que eu acho que não é da época de vocês, é da minha época. E ele pergunta para o Cício o que é educação? E deixa o gravador ali, o Cício responde o que ele acha que é educação. Né? E aí ele não olha para aquilo, né? Porque a fita está etiquetada assim, fala do Cício. E ele estava pesquisando Folia de Reis, né? E ele deixa aquela fita na gaveta, segue a vida. Aí, um ano e tanto depois, quase 2 anos, ele acha essa fita. Ele acha essa fita e fala: Poxa, eu nunca ouvi essa fita, vou ouvir. Aí ele ouve a fita e o Cisso, eu acho, aquela fala do Cisso devia constar de todo o curso de formação de professores de mestrado, doutorado e graduação, entendeu? O Cisso responde belamente, né? Se você não tiver, eu passo para você depois, mas não é um texto que circula muito, óbvio, não interessa ao saber, o saber organizado aí, que aquelas falas tenham força, né? Mas, enfim, e aí o Cisso responde, né, o que é educação. Ele responde é, brilhantemente, né? Ele vai dizer ele vai dizer que a educação muda quem é como o Carlos Brandão, mas quem é como ele, impossível da educação mudar, né? Quem é um lavrador, né? E ele fala: a sua educação é a sua e a minha educação é a sua, né? Não leva em conta o que a gente tem aqui. Aí ele vai dizendo como é que se aprende na roça, né? Ele fala que os meninos aprendem com o pai, aprendem com a mãe, né? Não tem um conhecimento sistematizado, ele nem usa essas palavras, mas tem um saber dentro. Então, ele vai falando de saber, de conhecimento, da visão que ele tem da escola, né? Da importância que ele dá para a escola, mas do quanto que ele lamenta que a escola não olha para todo mundo, né? O quanto que ele lamenta que a escola não entende que precisa olhar para todo mundo, que precisa acolher todos os saberes, todos os fazeres, né? Todos os... Então, ele é uma delícia o texto, a gente fica preso ali, né? E pensando assim, nossa, eu tinha que ter lido isso lá na graduação de pedagogia ou algum curso de magistério que eu tenha feito. Então, a aula passada, a gente girou no encontro passado todo em volta desse texto do Antônio Cícero, né, do nosso querido Cícero. Esse texto, o Brandão coloca como prefácio e pós-fácio do livro dele A Questão Política da Educação Popular. Né? Ele abre o livro dele e fecha com essa fala do Cícero, que ele transcreve. Lá na década de 80, né, que isso aconteceu, mas o texto é atualíssimo. E aí, em 2010, eu organizei um seminário na PUC, eu ainda trabalhava na PUC, eu trabalhei 25 anos na PUC, né? Então, eu ainda trabalhava na PUC e eu convidei o Brandão para fazer uma palestra de abertura de uns eventos, e eu falei para ele do desejo que eu tinha de republicar aquele texto do Cício, né? Tanto que eu achava, que eu acho, né, aquele texto importante, e pedi autorização a ele. Eu estava organizando um livro sobre o seminário e pedi autorização a ele para publicar nesse livro o texto do Cício de novo, né, que estava publicado no livro dele. Aí ele não só autorizou, como ele escreveu a história do livro, né? De como que ele teve acesso ao CISO e como que ele fez, né, para aquilo virar um texto e tal.
depois do intervalo, eu vou pegar o que o livro não está aqui agora para mostrar para vocês, para mostrar para você, Igor, que até se você é um livro que a gente nunca vendeu, né? Era um livro que a gente distribuiu, né, para os 500 participantes do encontro, mas que hoje se encontra num sebo, assim a gente até compra. Nós não temos mais. E nem PDF ficamos desse livro, né? Então, não, muito ruim isso. Precisava a gente até fazer isso. Então, só para te situar aqui na nossa discussão, né? E como esse curso, eu vou passar a palavra aqui para vocês me ajudarem, tá? A recuperar a aula passada. Mas essa formação aqui, eu não gosto muito do nome de curso, de aula, eu prefiro encontro, formação, um negócio mais formal, mas a universidade usa esses nomes, né? E essa formação está dentro de uma universidade. Mas a gente. Ah, obrigada, Giovana. Maravilha, eu vou adorar se você fizer isso. Sanear. É, e aí, a gente está formando aqui também para a educação popular, né? Eu sou uma educadora popular, eu venho da educação popular, né? Eu costumo dizer sempre que eu sou uma estranha na universidade, né? A universidade não é meu lugar, eu nunca fiquei confortável na universidade, mas me esforço para estar ali, tenho o maior respeito, acho, sei da importância, mas, para dizer a verdade, o meu lugar de origem é a educação popular, é o não formal, é, é, é esse fortalecimento das classes populares, né? É esse resgate do saber popular, é esse resgate, é, aquela crença de que é junto, né? O saber científico com o popular que vai gerar um novo saber, né? Gerando um novo saber, automaticamente gera um novo poder, né? Então, é nessa junção do saber popular com o saber acadêmico, dessas práticas todas de fortalecimento dos grupos populares, né? E também a gente já teve aula aqui dessa concepção de educação popular que permeia essa formação, né? Há rodando por aí inúmeros conceitos de educação popular. Não tem nenhum errado, tem a diversidade, né? Então, mas há pessoas que dizem que dar um curso de reciclagem, por exemplo, numa escola pública é educação popular, né? Que educação popular seria você fazendo algum tipo de educação na escola e com classes populares. Eu venho de uma concepção, e está tudo bem, não tem problema nenhum isso, eu sempre falo, a gente tem que trocar a palavra dificuldade por diversidade, né? É, então, mas eu venho de uma formação em educação popular que entende de outro jeito, né? O conceito de educação popular onde eu me inscrevo é aquela que acontece em espaços que o Estado não deu conta, em espaços onde o Estado não passou, né? E é uma educação que ela é realizada a pedido do grupo popular. Não é o educador popular que sabe o que o grupo precisa e vai lá salvá-los, mas é ao contrário. Os grupos populares chamam o educador popular para ser um mediador, ali, um instrumento de organização do que eles estão querendo fazer e possam estar com algum tipo de, de impossibilidade daquilo se estabelecer, né? Então, eu venho de um lugar que a educação popular ela é isso, ela atua onde o Estado não deu conta, onde o Estado não passou, onde o Estado negligenciou, e esse educador popular vai trabalhar em favor desses grupos, para esses grupos e coordenado pelos esses grupos, né?
Não é você que chega lá e fala, ó, vim aqui, eu sei o que vocês precisam, eu vou salvar vocês, olha, vocês vão fazer isso. Não é nada disso, é o contrário. Você vai emprestar a sua habilidade de organização, de, 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 de coordenação das ideias, né? Para que essas pessoas, de fato, consigam se organizar, para que esses grupos populares se organizem, se apoderem do poder que eles têm direito em termos de grupos, de um determinado espaço, com um determinado perfil. Então, mas eu não estou em nenhum momento deslegitimando nenhuma outra iniciativa que se chame de educação popular. Mas eu venho dessa, que surge lá no final dos anos 50, né, que inclusive é onde também se escreve o Carlos Brandão, a Ida Bezerra, e uma série de educadores populares aí, velhos que nem eu, né, que querem contar para vocês, os jovens, que existiu isso, que a gente fazia desse jeito, né? E para vocês saberem disso e fazerem com isso o que vocês acharem que deve fazer, né? Então, é um pouco isso. Quem é que quer contar um pouquinho da aula passada aqui para o Igor, antes da gente começar a conversar com ele, dele se apresentar, para a gente fechar essa sessão de recuperação? Bora lá, gente, quem vai? A nossa recuperadora oficial hoje não chegou ainda, a gente ficou sem ela. Vamos lá, gente, quem vai falar? Bom dia, Paulo, bom dia, Evaldo, bom dia, Márcia. Gente, vocês estão tímidos assim? O que é isso? O Igor é de casa. O Igor é dos nossos. Marileia, fala aí. Chamei até de Marileia hoje, viu? Vai, Mari, fala um pouquinho com a gente. Conta o que ficou da aula passada para você. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, Mariléia Mari, se sentiu bom tocada dia. a falar, né, Mariléia? Mari, por livre e Isso. espontânea relação, estou aqui te forçando a falar. Pois é. A maior cara branca, não estou nem Bom vermelha. dia. Ah, bom dia a todos, saldo a todo mundo. Sou Marileia, Mari para a maioria das pessoas, eu gosto de ser chamada. Sou uma mulher negra, de cabelo branco, cacheado, estou deixando crescer aí um pouquinho os brancos. Estou com uma blusa branca, assim, com algumas flores, algumas coisas bem coloridas. Estou na sala da minha casa, próxima à cozinha, onde eu sempre principal da educação na EJA é realmente a pessoa. Estão ouvindo? Tá ok? Tá, então tá. Está tudo certo, Mari. É, é, é o foco de quem realmente está ali, né? Porque às vezes o professor, a gente vem de uma educação colonialista, onde o professor é o centro das atenções. Só que, na realidade, o professor não é esse centro das atenções. O centro das atenções, o professor ele está ali para mediar, né? O que foi bem claro para a gente. O professor ele está para mediar esse conhecimento, porque, na realidade, ele também está aprendendo ali naquele espaço. É um espaço de aprendizado para todos, né? Na realidade, é uma troca de conhecimentos. O professor ele tem um determinado conhecimento e o aluno ou, né, a pessoa que está ali ela tem um outro conhecimento e que esse conhecimento ele tem essa troca ela tem que ser realmente baseada naquilo que é pertinente aos dois, né, naquele ponto interseccional dos dois, porque não adianta eu levar para a sala de aula uma história
lá dos reis da Europa, enquanto a pessoa que eu estou fazendo troca é uma pessoa que fala sobre capinar o quintal, que fala sobre cuidar de um bebê, né? Então a troca tem que ser a partir desse lugar, a partir desse ponto interseccional. Eu estou falando pelo que eu entendi, tá, Socorro? Não porque assim, eu não tô, realmente não estava preparada É isso para mesmo. essa fala aqui, né? E assim, a gente discutiu muito relacionado a isso, né? Essa questão de quem é o protagonista, né? Nesse lugar, né? E como a amorosidade, como o acolhimento, como a forma com que se leva essa educação é importante, né? Porque quando ela é imposta, né? Principalmente aí que a gente vem de vários metodologias de educação, onde a imposição educacional ela é pertinente, né? Só que dentro do EJA, ela não funciona. A gente sabe, aliás, não funciona em lugar nenhum. Né? É muito bom quando a gente tem a possibilidade de aprender, de adquirir determinado conhecimento, ou de expandir o nosso conhecimento, que eu acho melhor expandir conhecimento, porque junta um com o outro, entendeu? De expandir o nosso conhecimento de uma forma amorosa, acolhedora, fica mais fácil de entender muitas vezes, né? Quando é imposição, muitas vezes o desejo é de repelir, por isso muita gente sai da sala de aula, né? E tudo. Mas, infelizmente, também foi dito aqui, infelizmente, pelo fato dessa colonialidade impregnada também na educação, de que ou só aprende se for um professor bravo, só aprende se for um professor que impõe, que passa muito dever, que o quadro fica cheio, que a mão fica doendo. E isso faz com que o aluno não acredite que quando você faz uma roda de brincadeira, que isso não é educação, e na realidade é a melhor forma de educação, né? E tudo. Assim, as pessoas acreditam naquela metodologia pesada, e até hoje tem essa metodologia, principalmente, assim, eu estou falando do meu ponto de vista, eu estou hoje dando aula numa escola particular, e essa escola, ela é assim, entendeu? Onde os alunos sentam um atrás do outro, ninguém senta do lado, e não existe a possibilidade de se sentar numa roda. E isso é tão prejudicial para os adolescentes, né, para as crianças e tudo, porque realmente eles não têm essa troca. E acaba que eles ficam anti-sociedade mesmo, sabe? E esse tipo de educação colabora muito com isso, muito mesmo. Mas, infelizmente, né, a gente, enfim, possibilidades financeiras. Né? E assim, Marileia, Mari, gostaria muito de estar num lugar, num espaço, trabalhar com EJA, principalmente com EJA, né? Ainda não tive essa oportunidade, mas gostaria, sempre falo aqui, gente, me chamem e tudo, porque tudo que a gente vê, está vendo e ouvindo aqui, é aquilo que eu acredito como educação, né? Porque sou de Brasília, venho da periferia de Brasília, do Gama, e sou de escola pública, né? E onde a educação também, lá nos primórdios, lá na construção de Brasília, onde também a educação, ela sempre foi deixada de lado, né? Porque a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de sustentar a família, né? Então, educação sempre foi sempre esteve num outro patamar, que não era para a gente. A educação, ela é sempre para aquela pessoa, conforme o Cício disse, né? A educação é dele, não é para a gente, né? A educação, o conhecimento é para o outro. E quando você se depara com um tipo de educação acolhedora, que foi o que a gente viu muito aqui na aula anterior, que foi feito também uma mini, na outra aula, um mini histórico de educação, a gente sabe que a educação, lá desde os primórdios, a educação, quando o letramento, né, a leitura, a escrita, ela é colocada para os reis e bispos, né? Ela é um segredo, a educação é um segredo. E aí a gente vê que essa construção eurocêntrica
É exatamente isso. Alguns espaços educacionais, eles não foram feitos nem programados para pertencer a determinadas classes sociais. A gente sabe de tudo isso, né? E o histórico vem se desenhando dessa forma. E estar aqui nesse lugar, quem é de EJA, quem é da, né? A gente sabe que é um lugar que aí vem se apertando para não existir mais, né? As possibilidades, elas são bem estão se fechando para que não exista mais. E estar aqui e tentar modificar essa situação é um ato de resistência. É mais ou menos isso, tá bom? E foi isso que eu entendi. Ai, Marileia, obrigada, querida, obrigada por você trazer a sua opinião e essa recuperação, tá? É isso, Igor. A gente discutiu desse lugar, né? Desse lugar onde todos estão considerados, né? E todos mesmo, né? Porque a gente costuma muito ouvir essa palavra todos, né? Só que eu sempre pergunto, quantos todos cabe no seu todos, né? Não é segredo para ninguém, e eu falo isso sobre a instituição e não sobre as pessoas, os professores. A escola nunca gostou muito dos meninos pobres e pretos, né? Eu falo isso sem medo nenhum de estar errando. Eu estou na escola há 54 anos. Na escola básica eu passei 44, saí há muito pouco tempo. E, infelizmente, eu não vi outra coisa. Eu acho que as pessoas estão, os professores estão, são todos acolhedores, mas a instituição escola, esse modelo, quando eu falo mal, eu estou falando da instituição, eu não estou falando dos professores, tá? Porque eu sou muito procurada por professores, nunca ninguém me procurou para errar, né? Todo mundo que me procura quer acertar, quer dar o seu melhor. Eu nunca conheci, pelo menos pessoalmente, um professor que quisesse errar, mas há esse modelo, né, de escola, esse modelo classificatório, esse modelo um atrás do outro, essa educação eurocentrada, né, ela não acolhe todo mundo, né? Então, eu então ainda tenho a prerrogativa de encontrar, por conta do meu trabalho na extensão, esses meninos na socioeducação, esses meninos que a escola não gosta, estão lá, né? E isso é uma inquietação que eu tenho, real, né? Pode o mundo inteiro não gostar de ouvir isso, mas isso está aí, na cara da gente. E eu não vejo a escola fazer grandes coisas para resgatar esses meninos, né? Então, isso precisa ser encarado pela gente também. Então, por isso a fala do Cício, né? Quando ele vai contando para a gente, né? Toda a visão de um camponês analfabeto sobre a escola, você vai se tocando, né, daquilo, você vai percebendo claramente, pelo menos para mim o texto do Cício funciona assim, você vai percebendo aonde é que tem os furos, né? Onde é que a gente precisa prestar mais atenção, onde é que a gente precisa botar mais força, onde é que a gente precisa é, é, organizar isso para que todos sejam de fato todos, né? E não só alguns grupos ou uma coisa desse jeito. Alguém mais quer trazer alguma colaboração do encontro passado? Está aberto aqui, gente, vocês sabem. Está todo mundo tímido hoje. Gente, já falei, a visita é de casa. Todo Daqui a mundo pouco nessa já está mais se timidez. soltando. Tá todo mundo numa timidez, Igor, que eu espero que você faça esse povo falar, hein? Então, é, sem, Igor, quero te falar assim também. Nós temos aqui pessoas de Brasília, da Bahia, de Goiás, de Minas, de São Paulo.
a maioria do Rio de Janeiro da Baixada, mas temos pessoas das inserções mais variadas, né? Gente que coordena EJA, gente que é professor, gente que é educador popular, tem graduandos de pedagogia, tem mestrandos, tem doutores. Então, a gente tem uma diversidade aqui bem ao gosto da educação popular, né? E é todo mundo junto, fazendo uma nova síntese, né, das coisas que estão postas aí, né? Reconhecendo os saberes que a gente já sabia, mas não sabia que sabia, né? Não sabia que sabia, exatamente. Sim, né? Parece que não há saber inédito, né? Existem os saberes que estão aí e a gente ainda não reconheceu, né? Que sabia isso. E eu agora muito feliz, passo para você se apresentar e conversar com a gente um pouquinho desse nosso encontro que está sendo esperado há um ano, enfim, É está acontecendo. verdade. Graças a Deus. Estamos aí. Está contigo, Igor. Obrigado, professora. Bom dia, pessoal. Sou Igor Gonçalves. Sou um homem negro, de cabelos pretos ou castanhos escuros, não sei classificar a cor do meu cabelo. São cabelos tão bem curtinhos. Estou usando um fone de ouvido, estou na minha casa, no escritório. Ao fundo tem alguns armários, estantes com livros, cheia de cacareco também, tem os santinhos, tem imagem de orixá, tem um monte de coisa ali pendurada para ficar com aquela cara de estante de universidade, né, professora? Aquela Isso. estante fria, né? Tem um monte de coisinhas penduradas ali. Sou professor da educação básica, tive a oportunidade, a graça de ter sido aluno da UERJ, onde eu cursei letras, a minha formação em letras e pedagogia, cursei letras na UERJ, onde tive contato com a educação de jovens e adultos por meio do programa ProAlfa. Lá eu trabalhei durante muito tempo e foi durante muitos anos coordenado e fundado, né, pela professora Ana Helena Musacher, lá na década de 90, uma mulher incrível, e hoje já está aposentada, né? E com quem eu aprendi muito. Até me comovo ao falar da professora Ana Helena, mas... E trabalhar no ProAlfa foi... Eu já era professor da rede pública, trabalhava na época, inclusive, em Queimados, na Baixada. O meu primeiro concurso foi na Baixada Fluminense. Eu moro em Jacarepaguá, sempre morei. Então, durante 10 anos, fiz esse trajeto, Jacarepaguá, Queimados. Hoje eu sou professor da rede pública do município do Rio de Janeiro. E conheci Hermínia, que está aqui, né? Estou aqui vendo Hermínia, porque trabalhei há mais de 10 anos lá em Queimados, na minha primeira escola pública. Uma mulher incrível, animadíssima, né, Hermínia? Uma figura. E no ProAlfa a gente teve a oportunidade de trabalhar com a questão da educação não formal, né? E trazendo e aceitando, não só trazer, mas aceitar. Eu acho que esse trabalho de aceitar esses saberes que não estão institucionalizados, né? E o ProAlfa faz um trabalho de educação com idosos até hoje. Então, lá eu trabalhei como bolsista de iniciação à docência. Na universidade tem muitas vezes o pessoal quer trabalhar com iniciação científica, também é uma coisa que a gente precisa refletir sobre, né? Todo mundo quer correr para a iniciação científica e a iniciação à docência fica um pouco de lado. E depois, já formado, continuei lá trabalhando, ajudando, auxiliando na coordenação. E o meu contato com a educação popular, que eu não sabia que era educação popular, e ao longo do tempo a gente vai refletindo, foi na Igreja Católica. Hoje eu não sou mais católico, mas foi com os franciscanos, com os irmãos da Toca de Assis, que faziam um trabalho de catequese no Hospital Colônia de Curupaiti,
aqui em Jacarepaguá, no Tanque, não sei se vocês conhecem, foi uma antiga colônia que não, eu ia falar abrigava, mas não abrigava, né? Que prendia as pessoas que eram acometidas pela hanseníase, né? E aqui eles fizeram um trabalho muito grande que era muito mais que um trabalho de catequese, mas era um trabalho de valorizar a terra, de valorizar os saberes, né, daquelas pessoas que estavam ali. Olha, tem uma colega que mora no Tanque e não conhecia, né, o Curupaiti, e que faziam esse trabalho, todo o trabalho de leituras, tudo isso. Não era só leitura catequética, religiosa, né, mas eram leituras literárias, de poesia, de partilha. Então, nós ajudávamos também a preparar o lanche, era uma coisa muito interessante. E ainda no Curupaiti, eu iniciei na educação não formal com 16 anos. Então, meu trabalho na educação começou aos 16 anos, um trabalho de. Era um trabalho que eu fazia numa biblioteca comunitária que existia, que eu também não sabia, mas eu fazia um trabalho de letramento literário com as crianças, com alfabetização, tudo isso. Então, é o que a professora Socorro falou, às vezes a gente sabe, mas não sabe que sabe, né? E ao longo do tempo a gente vai nomeando coisas que a gente já sabia e que não sabia que sabia, né? E aí eu trouxe aqui alguns slides para compartilhar. Eu confesso que eu não sou muito fã de slides, porque eu não tenho um pensamento muito linear, assim, eu vou e volto o tempo todo. Mas eu coloquei aqui, porque eu acho que ajuda a organizar o pensamento. Tem como compartilhar aqui, não tem? Tem sim, Igor. É só você. Eu já botei você como Ah, co-anfitrião para tá. você fazer isso. Tá E bom, é só eu vou compartilhar. botar ali. E a nossa homenagem à Ana Helena Mustaché, né? Que é maravilhosa mesmo, né? E Nossa, a professora Ana Helena é maravilhosa. Será que foi? Está aparecendo? foi sim, Igor. Está aparecendo Ah, sim. que Para bom. mim, pelo Tá menos ótimo. está. Tá, então, aqui, né, o título, o nome do nosso encontro, Literatura Negra, Representatividade na EJA e Educação Popular. Aí eu trouxe três epígrafes de três pensadores, pensadoras negros e negras, para a gente pensar um pouco sobre isso. A primeira é a nossa Conceição Evaristo, né, na qual ela confessa que escrever é uma maneira de sangrar. O Nego Bispo, nós somos o começo, o meio e o começo. Nossas trajetórias nos movem. Nossa ancestralidade nos guia. E aqui, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro, da Neuza Santos Souza. Então, a partir desses três pensamentos, são coisas que a gente pode refletir muito sobre o que é ser negro, porque cada um de nós vai ter uma concepção de negro, do que é ser negro, do que é ser e estar no mundo. Eu acho que essa é a generosidade da vida, né? Cada um tem uma maneira diferente de ser e estar no mundo. E essas três epígrafes nos trazem um pouco sobre esse ser e estar do mundo desses grupos que tiveram e ainda temos o direito de existir negado, negado pela sociedade, pelas instituições, né? Negado pelas pessoas que muitas vezes convivem conosco. E aí, quando a Neuza Santos, né, comi um S ali, Santos Souza, coloca isso, que ser negro é tornar-se negro, é tomar consciência do seu lugar no mundo, que muitas vezes nós não temos consciência. Quem trabalha, quem tem a oportunidade de trabalhar na educação, em qualquer instituição, qualquer nível que seja, a gente vai, não só na educação, mas na vida, existem pessoas que ainda não
tomaram, vamos dizer assim, não tomaram posse daquilo que é seu, que é o direito de estar no mundo, né? A gente reflete muito lá na escola sobre essa autorrepresentação das crianças nos desenhos. A educação pública que é feita, sobretudo, por crianças e professores negros e negras, e a criança às vezes vai lá fazer o desenho, como eu já tive vários momentos. A menina é negra, mas ela faz lá, ela branquinha, do olho azul, um rabinho de cavalo. Ela ainda, ela não se tornou, ela é, mas ela não tem consciência de que ela precisa tornar-se negra para ela ter consciência da sua vida, dos seus direitos. E isso é uma construção que nos é negada a todo instante, né? E aí, por isso a educação nesse lugar de explorar e nos apresentar essas potencialidades da vida, né? E aí o Nego Bispo, quando fala que nós somos o começo, meio o começo, ele vai nos apresentar justamente essa imagem tão bonita que é o cíclico, né? Algo que não tem começo nem fim, mas é cíclico, e essa é a vida, e como os saberes africanos e afro-brasileiros, e todas essas instituições que nós chamamos de culturais, religiosas, filosóficas, que a gente pode falar, o samba, a umbanda, a capoeira, o jongo, né? Que são esses lugares que vão nos apresentar essas experiências do mundo que são cíclicas, porque nós estamos sempre acessando aqueles que vieram antes de nós, com seus saberes, suas experiências, né? E tudo isso, sobretudo, a partir da oralidade. A oralidade faz parte e é um pilar para esses saberes. A oralidade que nos trouxe até aqui como resistência, aquilo que o professor Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino vão falar sobre a sabedoria de Fresta, é exatamente isso, como quase que um movimento inconsciente, mas também como estratégico desses povos, desses grupos, de sobreviver e resistir, mesmo que aparentemente sucumbindo à escravidão, né? E, na verdade, não havia derrota ali, porque esses saberes estavam na fresta. Eu acho muito bonito isso, essas frestas, né? Quando a gente fecha um quarto com cortinas, as frestas vão a luz vai passando pela fresta, e são essas sabedorias que conseguem ultrapassar e chegar até aqui, sobretudo pela oralidade e pela experiência daqueles que a nossa sociedade cada vez mais coloca de lado, que são os mais velhos, né? Essas pessoas que ainda hoje são vistas como um peso para a sociedade, que não produzem mais nada para a sociedade e que são colocados de lado, mas que esses grupos, essas instituições, como eu já falei aqui, na verdade, colocam essas pessoas no seu devido lugar, que é o lugar de guardião, de guardiães dessas sabedorias, né? E que tem a missão de passar para os mais novos todas essas experiências, que no fundo são experiências de ser gente, né? De ser gente dá trabalho, ter consciência de ser gente, né? E aí, nesse momento de recuperação que vocês estavam partilhando sobre esse lugar, o que é educação, né? E aí trazendo a fala do Cício, que eu não conhecia esse texto do Brandão, eu lembrei logo de um poema da Adélia Prado, que não estava aqui no script. Adélia Prado, uma escritora mineira maravilhosa. Aí, como a Elisa Lucina fala, ela é branca, mas é gente boa. Esse mais aí, ela usa justamente para implicar que a sociedade fala, ele é preto, mas é bonzinho, ele é preta, mas é limpinha, ele é preto, mas é educada. A Elisa Lucina fala, né? Ela é branca, mas é gente boa, nunca roubou ninguém, né? A Adélia Prado, que, brincadeiras à parte, é uma poeta maravilhosa.
tem um poema dela chamado Ensinamento, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Olha o que ela diz. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não falou em amor, essa palavra de luz. E esse poema que sempre me faz lembrar também muito meu pai e minha mãe, né? São pessoas que, operários, como meu pai se intitula um peão, né? Essas pessoas que tiveram o direito à educação negado. Minha mãe foi ser babá com 13 anos, uma criança tomando conta de outras crianças, né? Meu pai estudou no colégio interno, saiu aos 18 anos, sem contato nenhum com a família, ele ficou dos 8 aos 18 anos no colégio interno, na época da ditadura, porque ele perdeu a mãe aos 33 anos de tuberculose, e o pai, um lavrador, um homem que não tinha jeito para criar criança, acabou, as crianças ficaram soltas no mundo, ele foi pego, literalmente preso, colocado na carrocinha e levaram ele aos 8 anos de idade e ficou lá até os 18. E quando ele sai, sem estudo, vai ser peão, vai ser trabalhar na construção civil, trabalhar em loja de material de construção, né? Aquele cara que carrega saco de cimento de 50 quilos na cabeça, foi meu pai, né? Carregar e descarregar caminhão de material de construção. Mas que foram pessoas, que são pessoas que nunca, nunca deixaram de lado a importância da educação. Então, esse meu acesso, esse meu amor pelos livros se deve a essas pessoas, aos meus pais. E isso, quando a Adélia fala sobre sentimento, acho que é isso que precisa permear a vida, a educação. Senão a gente fica preso nos currículos, nos planejamentos, tudo aquilo que é para inglês ver, muitas vezes, né? Para as instituições, para as fiscalizações. A gente sabe, a gente trabalha em escola, a gente trabalha, né, precisa formalizar o negócio ali, e a gente se preocupa tanto com aquilo, e o sentimento, onde que fica, né? O corpo a corpo, o contato com essas pessoas, com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos, que precisam, acima de tudo, antes de tudo, ser acolhidos por essa instituição escola, que é representada primeiramente por nós, que estamos ali na linha de frente, né? Na dianteira da educação, como a professora Socorro falou, né? Não é uma crítica aos professores, mas à instituição. E trabalhar na instituição escola formal, muitas vezes, fazer totalmente o contrário que essa instituição nos propõe, né? Como a gente brinca, quando a gente fecha a porta, quem manda na sala de aula somos nós. Não é o currículo, não é o planejamento. Então, a gente sabe muito bem por quais caminhos andar, né? Então, quando trazendo essas epígrafes e mais esse poema da Adélia Prado, é muito sobre isso, sobre esse movimento que precisa partir, sobretudo, de nós, como educadores, educadoras, sobretudo o movimento de acreditar, de crer, né? É quase que uma luta pela causa, só falta o boné e a camisa, né? É pela causa, só falta isso. E é isso, e acreditar naquilo que a gente faz. E quando Conceição traz que escrever é uma maneira de sangrar, e ter acesso à leitura dessas pessoas. Eu sou professor, mas também sou escritor. Quando a gente visita a escola, é muito interessante porque ainda há
nesse inconsciente, digamos assim, nesse inconsciente coletivo, a ideia do escritor, da escritora, daquela pessoa que fica no escritório escrevendo, que tem contato com o mundo, ou do escritor, da escritora, como aquela pessoa que já morreu. Ou tem gente que acha que os livros que existem no mundo foram escritos só. Claro que tem gente que já morreu, mas tem gente viva escrevendo, produzindo. Mas tem gente que acha, ou por pessoas muito mais velhas, né? Então, são coisas que acabam ficando, mas que são resquícios, reflexos desse passado, que também é presente, colonial do nosso país, no qual o direito à literatura, o direito à leitura se manteve e ainda se mantém, infelizmente, em alguns lugares, nas mãos dos privilegiados, dos poderosos. Né? Então, quando Conceição Evaristo coloca que escrever é uma maneira de sangrar, é porque dói também escrever. E eu acredito na escrita, seja ela escrita literária ou não, como uma oportunidade autobiográfica. Eu acredito nisso. Você está colocando toda a sua experiência ali, mesmo que não seja algo literário, você está colocando a sua experiência de mundo naquilo ali. E muitas vezes é uma forma de sangrar, né? Porque você coloca a sua vida ali. E sangue é vida, né? Então, queria colocar aqui três pontos que, para mim, são importantes na literatura negra, que são esses três pontos, que são a memória, a ancestralidade e a oralidade. A memória, como a gente já conversou aqui durante muito tempo, né? Que são esses saberes que ficam e que são transmitidos e que precisam ser acessados para que a gente tome consciência do nosso ser e estar, do nosso lugar no mundo. A ancestralidade, que é acessar, né, todos esses saberes desses nossos, entre todas as aspas, os nossos mortos, né? Mas que, na verdade, eles não são mortos, estão muito vivos. Toda vez que nós acessamos a eles, eles, eles renascem novamente dentro de nós e na sociedade. Isso é muito bonito, porque nas sociedades africanas e afro-brasileiras, nesses grupos, e nessas filosofias, a morte não existe, porque a morte é o total esquecimento. Você só morre quando você é esquecido. Então, quando nós acessamos os nossos ancestrais, os nossos mortos, eles não estão de fato mortos, mas estão vivos dentro de nós e, e renascem como potência para que a gente possa, junto com eles, construir e modificar a sociedade na qual nós estamos inseridos, né? E a oralidade, a importância da oralidade, de ouvir o outro, de poder falar, a importância da roda, né? E como o Nego Bispo vai falar, como em todo grupo africano, afro-brasileiro, a roda é importante, o giro é importante, né? Você roda o tempo todo. Na capoeira você roda, na umbanda você roda, no candomblé você roda, no samba você roda, porque o giro é uma forma de ligar dois mundos, que é esse mundo material e o mundo dos nossos ancestrais. Por isso que no samba, na ala das baianas, quando elas entram, elas dão aquele giro que é trazendo o poder e a sabedoria dos ancestrais para a avenida. Então, todo esse simbolismo da roda e como a gente imagina uma escola na qual as crianças não se enfileirem, mas elas estejam em roda para acessar, ouvir e ver o outro, né? Então, tudo isso nós podemos ter acesso e refletir junto com a literatura negra. Alguém gostaria de falar um pouco, refletir, compartilhar alguma coisa com a gente? Fala aí, gente.
Bom dia, professor Igor. Bom Eu sou dia. Isabel Badaró, moro no Rio de Janeiro. Tenho cabelo marrom, tá amarrado. Uso um óculos assim, meio divertido, né? Estação, do Google. E estou aprendendo ainda esse movimento, né? De falar sobre si, fisicamente. Ainda estou Uhum, aprendendo. Eu tenho algumas dúvidas que eu já toquei nesse assunto algumas vezes em alguns lugares. Eu acho que a minha fala, não sei se está errada ou se eu estou sendo mal interpretada, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar. sim. Algum tempo atrás, eu li naquele livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, um Uhum, capítulo que fala da ninguém-tidade, que ele fala que o povo brasileiro ele não é um povo que tenha identidade, porque nós somos a mistura de várias etnias, né? uhum, Então, a gente não pode dizer que a gente é branco, que a gente é negro, mas é claro que dentro dessa sociedade que a gente vive no Brasil, não tem como não fugir do preconceito que todo mundo tem, o sangue negro, o índio, mas, uhum, infelizmente, as pessoas elas têm a pele mais escura, sofrem preconceito por uma uhum, pessoa que não nasceu, né, mas tem na sua ancestralidade o negro, né, e se coloca nessa posição. Então, quando eu falo isso, né, eu parece que eu não sei, mas parece um descaso que não é. Pelo contrário, uhum, é justamente sobre isso, porque enquanto a gente estiver num país que a gente não entender que todos nós temos sangue negro e que as pessoas que negras passaram por coisas absurdas, não só agora, como, né, na nossa história, que é uma carga, é uma coisa que a gente está levando, né? A gente não tem como melhorar isso, como mudar, né? E aí a sua fala, eu também normalmente eu falo muitas vezes sobre algumas experiências minhas, uhum, que acaba me recordando, e eu às vezes eu gosto até de dividir isso. Eu lembro que uma sobrinha minha, quando nasceu, porque o que acontece? A minha mãe era baiana e a minha avó era negra, e meu avô, eu não cheguei a conhecer, mas eu tenho a foto da minha avó, do meu avô não. A minha mãe falava que ele era branco, de olhos azuis, né? E a minha avó, eu tenho a foto dela negra, né? E aí, eu lembro quando uma sobrinha minha nasceu, eu trabalhava num local, e eu fui mostrar a foto da menina da minha sobrinha para a diretora da empresa. E a diretora falou assim: engraçadinha ela, né? Ela tem esse narizinho dela diferente, né? E aí, na hora, eu não, sabe, aquilo não aconteceu. Eu era bem mais nova também, né? Aí, e até então, eu não tinha foto da minha avó, sabe? Assim, a minha mãe tinha uma foto, mas ela guardava essa foto debaixo, vamos dizer assim, debaixo de um. Sabe quando você forra o seu guarda-roupa? Antigamente a gente forrava o guarda-roupa com papel, né? E debaixo daquele papel estava ali. ah, Aí um dia eu achei essa foto. Aí eu fui perguntar, mãe, quem é? Era sua avó, né? Aí eu, caramba! Aí eu entendi, aí eu vi o nariz de Batatinha, aí eu entendi toda a história do Batatinha, entendeu? O que que ela quis dizer com aquilo, né? Então, você vê como é que é tão estrutural, tão desconhecido, é algo tão assim que a gente não. Se a gente não conhecer a história, todas as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer uhum, a história, para entender e respeitar todo mundo, porque principalmente as pessoas que trazem, né, a sua pele mais negra, né, não, ela que passa esse preconceito para a gente poder melhorar isso. Então, é sobre. Ah, uma outra coisa que desculpa se eu não me estendida, mas é só para colocar também, que é uma outra coisa que acontecia muito comigo quando que era criança, né? Porque o meu cabelo não é liso, meu cabelo é um cabelo misto, né? Eu tenho ancestralidades diferentes, né? Meu pai é português, minha mãe, né? Como eu já contei. E isso era uma coisa que, assim,
eu escutava muito, que cabelo difícil, que cabelo isso, que cabelo aquilo, na hora de pentear o cabelo, então na hora de assim, os meus irmãos mesmo falavam, ela parece um bate-bola, porque o cabelo aqui na frente ficava assim. Ah, sim. Então, e tinha as coleguinhas da mesma faixa etária, né? Tudo criança, e que a discussão, eu lembro bem disso, a discussão entre a gente era sobre cabelo. Uma falando, meu cabelo é melhor que mas o meu é melhor do que o teu. Então, olha onde uma criança, né? Isso eu estou falando da minha geração, da minha infância, né? Da criança que eu fui. Olha onde isso chegava, né? E se a gente não tomar cuidado e não ter essa oralidade que você está falando aí, sobre isso, tem que falar mesmo, para mudar essa história. Então, eu só gostaria, eu estou encerrando aqui, eu queria só agradecer pela oportunidade, tá? E aprender mais também sobre isso que eu falei aí, tá bom, Igor? Professor Igor, Ah, muito obrigada ótimo. pela oportunidade. Obrigado. Tem a Hermínia e tem a Marileia também. Então, fala. Bom dia, eu sou Hermínia, sou uma mulher preta, de pele clara, estou usando um óculos da armação vermelha, de batom vermelho, cabelos pretos, estou com um macacãozinho amarelo estampado, usando argolas. E eu queria também acrescentar, como a colega colocou, né, essa questão da gente se identificar, porque por um longo período a gente não se identificava, não via representatividade nessa. Aí peguei e colocou aqui, ó, ser negro não é uma condição. Ser negro não é uma condição dada a priori, vir a ser negro e tornar-se negro. E por muito tempo a gente não se viu negro, nunca se enxergou, nunca teve representatividade, e a gente hoje busca, né, o espaço que é o nosso lugar, que nós podemos estar em todos os lugares, onde a gente quiser estar, usar o cabelo que quiser, usar a roupa que quiser, se ver, se enxergar. E muitas das vezes a criança não se vê, né? Eu trabalho com anos iniciais, eu ainda não tenho experiência, retoma aqui a minha fala, não tenho experiência com a EJA, mas a criança, muitas das vezes, ela não se vê, porque o estereótipo que se colocou antes é que o cabelo do fulano era melhor, porque era alisado, porque o amiguinho é mais escurinho. Olha as falas que a gente escuta, né? E muitas das vezes, quando a gente pede, quando a gente faz alguma atividade, pede para ela se autodeclarar, ela não se vê como negra, mesmo sendo retinta, ela não consegue se enxergar. A minha fala é em relação às crianças, porque é a experiência que eu tenho. Então, assim, eu fiz um trabalho no primeiro semestre com as crianças que foi minha história, minhas memórias. E eu pedi para elas trazerem, né, para elas resgatarem os objetos, aquela coisa toda, né? E a capa do nosso trabalho era um Brasil, né, um mapa do Brasil, onde tinha a foto de todas as crianças, mas dentro ela tinha que fazer a sua autoimagem. Muitas crianças se pintaram assim, trazendo a velha história, né? O lápis cor de pele, né? Que é uma questão que a gente sempre questiona, né? Ué, mas esse lápis aí rosinha é a cor da sua pele? Olha para o lápis, olha para a sua pele, né? Teve criança que conseguiu se enxergar negra retinta e pintou, outros ficaram escandalizados quando a gente finalizou o livro e eles folhearam, né? Foram ver por que ela era tão preta, mas era a cor dela. Então, essa questão da gente se enxergar, né, e tomar posse do que a gente é, porque eu sou uma mulher preta, não de pele retinta, né, de pele clara, mas me declaro uma mulher negra, né. Era só isso que eu queria acrescentar. Maravilha, Hermínia. Oi, sou eu. Estão me ouvindo? Sim, tá Tá? ótimo. Desculpa, tá bom. É porque eu não estou conseguindo abrir a câmera novamente. Estou com um probleminha aqui no meu, no meu computador. Bem, é um assunto tão, né, tão bacana, tão interessante, tão bom, né? E a gente vem aí de uma construção histórica, secular, aí de tanta, né, de tanta segregação racial, e a gente sabe que houve aí um tempo, né? Um tempo de